Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre os resultados do Magazine Luiza, Magalu, para o primeiro trimestre de 2021 que acabaram de ser publicados. E se você não me conhece, eu já venho investindo na bolsa há mais de 20 anos e com bastante sucesso. O objetivo desses vídeos aqui é só para ajudar, não vou estar tentando lhe vender nada, nem curso, nem clique em link, nada disso. Aqui realmente é para a gente ajudar um ao outro e trocar experiências. Tenho experiência nessa parte de gerenciamento de empresas, análise de balanços, já apoiei várias empresas durante a minha carreira de mais de 20 anos também, não estou novinho assim, na sua parte de recuperação, tanto judicial como de crescimento, preparação para venda. Então tenho bastante experiência nesse setor. E essa é uma área de análise de balanço, análise de resultados que eu me sinto bastante confortável. Tá bom? Fica por aí, vamos ver os resultados. Bem, vamos começar. Os resultados são de 14 de maio de 2021 e os principais destaques são os seguintes. Destaques do primeiro trimestre de 2021 para o Magazine Luiza. Vendas totais cresceram 63% no primeiro trimestre de 2021, atingindo 12,5 bilhões de reais. O e-commerce cresceu 114% no primeiro trimestre de 2021, atingindo 8,8 bilhões de reais e 70% das vendas totais. Vendas nas lojas físicas evoluíram 4% no total, mesmo com o lockdown. O EBITDA ajustado atingiu 427 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, crescimento de 56%. E o lucro líquido de 259 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, ajustado de 81 milhões de reais. Geração de caixa operacional de 2,7 bilhões de reais nos últimos 12 meses. E aqui, vamos para essa parte aqui que é importante, que aqui justifica o quê? Ganho consistente de participação de mercado. No primeiro trimestre de 2021, as vendas totais, incluindo lojas físicas, e-commerce com estoque próprio 1P e marketplace 3P, cresceram expressivos 62,8% para 12,5 bilhões de reais. Reflexo do aumento de 114,4% no e-commerce total e de 3,7% nas lojas físicas. Lembrando que o e-commerce tem uma margem menor um pouco do que as lojas físicas. O excelente desempenho das vendas foi alcançado mesmo com o fechamento temporário das lojas em função do agravamento da Covid-19 no Brasil. No primeiro trimestre de 2021, o Magalu expandiu sua participação de mercado em 4,7 pontos percentuais comparado com o primeiro trimestre de 2020, segundo a GfK. Resultados muito bons, muito promissores, e a empresa continua crescendo forte sem desacelerar. O e-commerce continua em ritmo muito acelerado. No primeiro trimestre de 2021, o e-commerce brasileiro cresceu 38,2%, incrível esses percentuais, segundo o EBIT, com o Magalu crescendo muito mais que o mercado. No período, as vendas do e-commerce avançaram expressivos 114,4% e representaram 70,3% das vendas totais. Margem bruta reflete maior participação do e-commerce. Mesmo com a excelente performance das lojas abertas, o forte crescimento das vendas online refletiu a maior participação do e-commerce nas vendas totais, que aumentou 17 pontos percentuais, passando de 53,3% no primeiro trimestre de 2020 para 70,3% no primeiro trimestre de 2021. Por esse motivo, a margem bruta diminuiu de 27,1% no primeiro trimestre de 2020 para 25,1% no primeiro trimestre de 2021, dando uma redução de margem bruta. Despesas atingiram um dos menores percentuais da história. O percentual das despesas operacionais ajustadas em relação à receita líquida atingiu apenas 20,2% no primeiro trimestre de 2021, uma redução de 1,8 pontos percentuais comparado ao primeiro trimestre de 2020, um dos menores patamares históricos. Muito bom. O EBITDA e lucro líquido no primeiro trimestre de 2021, o crescimento das vendas e a diluição das despesas operacionais foram fundamentais para a evolução do EBITDA ajustado, que atingiu 427,2 milhões de reais, crescendo 56%. A margem EBITDA ajustada foi de 5,2%, estável versus o primeiro trimestre de 2020, e permaneceu a mesma, mesmo com o impacto maior de lojas fechadas neste ano. O lucro líquido ajustado atingiu 81,5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, considerando os ganhos líquidos não recorrentes. O lucro líquido foi de 258 milhões de reais. Eu vou entrar em mais detalhes mais na frente sobre esses líquidos não recorrentes. Forte geração de caixa operacional. No trimestre, a geração de caixa foi influenciada pela sazonalidade do varejo e pelo fechamento temporário das lojas físicas. Entretanto, nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa das operações ajustado pelos recebíveis atingiu expressivos 2,7 bilhões de reais. Muito impressionante esse número, 2,7 bilhões de fluxo de caixa. Nesse período, o lucro líquido e a variação do capital de giro contribuíram de forma significativa para essa geração de caixa. Posição de caixa líquido e sólida e estrutura de capital. Nos últimos 12 meses, a posição de caixa líquido ajustado aumentou em 0,4 bilhões de reais, passando para 3,8 bilhões de reais em março de 2020 para 4,2 bilhões em março de 2021. A companhia encerrou o primeiro trimestre de 2021 com uma posição total de caixa de 5,9 bilhões de reais, considerando caixa e aplicações financeiras de 1,4 bilhões de reais e recebíveis de cartão de crédito disponíveis de 4,5 bilhões de reais.
Aqui está a parte de eventos não recorrentes que eu queria mencionar. Aqui estão os eventos não recorrentes que eu expliquei anteriormente. Para melhor entendimento e comparabilidade do primeiro trimestre de 2020, os resultados do primeiro trimestre de 2021 estão sendo também apresentados em uma visão ajustada, desconsiderando as receitas e despesas não recorrentes. Esse aqui é um ponto principal, olha, incluindo gastos relacionados à reversão de provisões tributárias. Tais provisões estavam relacionadas às diferenças de alíquotas de ICMS nas vendas interestaduais, o DIFAL, que até então eram cobradas pelos estados de destino. Em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal considerou tais cobranças como inconstitucional. O Magalu e suas controladas contestavam o recolhimento, provisionando os devidos valores e os depositando judicialmente. Então foi o retorno desse valor provisionado que fez essa influência toda, pelo menos a maior parte. E é por isso que você chega a um lucro líquido de 81 milhões, 1%. Vamos continuar. Que é a apresentação desde a videoconferência, onde eles mencionam que a segunda onda de Covid obrigou a empresa a fechar novamente parte das lojas físicas. Mas mesmo assim, quando você compara, por exemplo, março, só tem 39% das lojas abertas em 2021 contra 67% em 2020. E mesmo assim, as vendas foram bem maiores, né? O resultado da empresa como um todo, devido à forte presença da parte de vendas da parte online. Devido ao aumento de casos de mortes por Covid, infelizmente é uma coisa triste, e aí restam 25% de lojas fechadas durante todo o trimestre. Nesse cenário, o crescimento do e-commerce continua acelerado. A evolução das vendas em milhões de reais é um crescimento do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021 de 114%, 8,7 bilhões de reais. Crescimento de 4,9 pontos percentuais ganho de market share, em comparação ao primeiro trimestre de 2020. Crescimento de 114% total nas vendas e crescimento média móvel dos últimos 2 anos, está em 92% em média. Praticamente dobra. Mesmo com mais lojas fechadas, as vendas nas lojas físicas cresceram 4% no primeiro trimestre de 2021 versus o primeiro trimestre de 2020. Crescimento aqui, ó, 4%, 3,7 bilhões. Mesmo com 25% de lojas fechadas no trimestre, as vendas de lojas físicas cresceram 4% no trimestre. Eles colocaram que os vendedores podiam fazer essa venda de casa, de forma remota, nas lojas que estavam fechadas, e eram calculadas como vendas em loja. Como resultado da nossa multicanalidade, palavrinha difícil, as vendas totais cresceram 63% no trimestre. Aqui está a evolução em bilhões de reais, 12,4 bilhões de reais. Um crescimento de 63% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E 70% de representatividade do online no total de vendas. O online está dominando, né? Acompanhada sempre do diferencial Magalu de crescimento com rentabilidade. A evolução do EBITDA, um crescimento de 56% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021. 56%, só que a margem EBITDA permaneceu a mesma, né? 5,2%. Lucro ajustado de 81 milhões, a gente já mencionou antes por quê. Lucro líquido de 259 milhões. E aqui o fluxo de caixa das operações de 2,7 bilhões. E aqui fala que evoluíram a malha para entregar mais rápido e fazer 2021 o ano do piscou, chegou. Gostei da frase. Pedidos 1P entregues em 1 dia e 2 dias. E aqui estão os percentuais, ó. Em 1 dia o amarelo, esse laranja aqui seria o em 48 horas. Crescimento rápido, 70% no primeiro trimestre de 2021. Em 24 horas, 51% contra 5% no primeiro trimestre. Realmente um crescimento muito forte. E tem aquela parte de 50 lojas que já estão com piloto de entregas em 1 hora, em 10 cidades. Difícil vai ser fazer isso, por exemplo, em São Paulo, aquele trânsito. Estamos ampliando os benefícios de nossa logística multicanal para os sellers do 3P. Boa notícia para eles também. Neste trimestre vimos os nossos números de sellers e de ofertas totais dobrados de tamanho. Primeiro trimestre de 2021 versus o primeiro trimestre de 2020 aumentou mais de 2 vezes, foi de 26 mil para 56 mil o número de sellers publicados. Sendo que só no primeiro trimestre de 2021 foram 9 mil, mais de 9 mil. O número de ofertas totais de 15 milhões aumentou para 30 milhões. Destaques financeiros a gente já mencionou todos aqui, né? Destaques financeiros no primeiro trimestre de 2021, 12,5 bilhões de vendas, 63% de crescimento de vendas nas vendas totais, 114% de crescimento no e-commerce, crescimento total das lojas físicas 4%, 2,7 bilhões do fluxo de caixa das operações, um EBITDA ajustado de 427 milhões, 5,2% de margem. Para o setor, a margem é muito boa. O lucro líquido de 259 milhões e o lucro líquido ajustado de 81 milhões. A pressão de prejuízo no ano anterior para lucro. A evolução da margem EBITDA, 5,2% no primeiro trimestre ajustado, 5,2% no primeiro trimestre de 2021 ajustado. Permaneceu mesmo. E quando você coloca os efeitos não recorrentes que a gente já discutiu, a margem aumenta para 8,4%. Sólida estrutura de capital, capital de giro, capital líquido ajustado. Como você está vendo aqui, março de 2020 estava em 3,8 bilhões de reais, março de 2021, 4,2 bilhões de reais. Forte geração de caixa, realmente. Quando você vê aqui o primeiro trimestre do ano passado, estava uma caixa de 4,6 bilhões e no final desse último trimestre estava com caixa de 5,9 bilhões, um crescimento de 1,3 bilhões em caixa. Luizacred. Aqui a parte de inadimplência caindo,
um crescimentozinho aqui nessa parte entre 15 e 90 dias, mas no geral com a queda caiu de 6,5% para 5%, e esses números aqui estão bastante condizentes e bons, para ser honesto. Lucro líquido em milhões de reais, primeiro trimestre de 2021, a gente está vendo aqui 96 milhões. E aqui fala da parte de digitalização da empresa, e o Magalu tem apenas 3,5% de market share do varejo brasileiro. Imagine, tá postando esses números do jeito que já está aí, e só tem 3,5% do market share. Imagine o espaço que ainda tem para crescer. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai continuar crescendo forte assim. A empresa é muito bem gerenciada, a estratégia está muito acertada, tem caixa, tem muito espaço para crescer. Então a empresa, tanto a Magazine Luiza, a Magalu, como a Via Varejo, a Via, tem tudo para continuar crescendo por muitos anos. Com a aquisição da Tono Lucro, o Magalu consolida-se no mercado de food delivery, entrando com tudo em tudo. Bem, é isso, eu não vou mais entrar em detalhe aqui, vamos olhar a ação. Está cotada a R$19,16, máximo de R$ 27,42, deu uma queda, né, em relação ao último vídeo que a gente fez, que inclusive eu falei isso, que eu esperava que isso ia acontecer. Valorização nos últimos 12 meses de 39%, no mês atual uma queda de 5%, dividendo de 0,26, e a empresa está focando no crescimento, não é em valor de ação e de dividendo. E estão corretos. 30 dias, 6 meses, 100% taga longa. Os indicadores, o PL aqui 317, PL alto, também aqui 317, acima da média. P sobre VP 17, também acima da média, a média que teria em 8, mas não quer dizer muito, a empresa está crescendo tão forte que se continuar assim, já esse P sobre VP vai melhorar. Margem líquida de 1,34 é a margem do setor, ROIC de 8,90. Bem, é isso. O resultado do Magazine Luiza foi muito bom, então de parabéns. Aconselho a você, o preço é que está ainda um pouco elevado em relação ao que a empresa ainda tem, né, ainda do valor patrimonial, mas a tendência é que melhore com essa continuidade de crescimento. Faça a sua pesquisa, analise os resultados da empresa. Não entrei em muito detalhe dos livros da empresa, mas eu aconselho você a fazer. E aí faça a sua decisão de investimento. Tá bem? Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.